Fundamentos teóricos. Segundo Zimmermann, 2011, o indivíduo é um ser social e a grupalização faz parte de sua existência. Qualquer grupo constituído-se de forma no campo grupal dinâmico. A diferença está em sua essência, mas as leis da dinâmica psicológica são as mesmas. O aspecto de fundamentação teórica presente no campo grupal. Em todo grupo coexistente, duas forças contraditórias permanentemente em jogo. Uma, a tendência à coesão e a outra, a desintegração. A dinâmica grupal tem dois planos, um é da intencionalidade consciente e o outro que está relacionado aos fatores inconscientes de cada um e de todos, e tem uma flutuação entre eles. Sempre a existência disfarçada ou oculta de pulsões libidinais, agressivas e narcísicas, ou surge como uma forma de necessidade, dos desejos e as demandas. No campo grupal, a ansiedade ela aparece e pode ser de natureza persecutória, depressiva, confusão mental, aniquilamento, perda do amor ou de castração, resultando em conflitos internos, que surgem das frustrações impostas pela realidade externa. E a partir da ansiedade que surge no grupo, cada indivíduo ele utiliza de mecanismos defensivos, pode ser os primitivos, como negação, controle onipotente, dissociação, projeção, defesas maníacas, ou apresenta defesas mais elaboradas, como repressão, deslocamento ou isolamento. E o coordenador do grupo, ele deve estar sempre atento a diversas formas de negação. A partir da dinâmica grupal, percebe-se os conflitos estruturais, que são a desarmonia do id, do ego, do superego, ou surge com a realidade externa. Deve também analisar as estruturas do ego ideal, ideal de ego, contra-ego ou alter-ego. O ego do indivíduo ele pode estar organizado de forma patológica, que poderá agir contra as capacidades do próprio ego, impedindo o crescimento de cada indivíduo no grupo. No campo grupal, surge o sentimento de identidade, e a partir das identificações, tanto projetivas como introjetivas ou até mesmo adesivas. Ele fala que a forma de comunicação verbal e não verbal é de extrema importância no campo grupal. Igualmente, o desempenho de papéis, em especial os que adquirem uma característica de repetição estereotipada em determinado indivíduo do grupo. Ou, por exemplo, o papel de bode expiatório é uma excelente fonte de observação e manejo por parte do coordenador do grupo. E está sendo cada vez mais valorizada a forma de vínculos, que é o vínculo de amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. No campo grupal, o manifesto se articula entre si. Da mesma maneira, também há uma forte tendência em trabalhar com as configurações vinculares, como elas aparecem nos casais, tipo famílias, grupos ou instituições. E o campo grupal, ele costuma aparecer um fenômeno específico e típico. Ele fala que a ressonância, que como o nome sugere, consiste no fato de que acontece como um jogo. Ele dá um exemplo do jogo de bilhar. A comunicação trazida por um membro do grupo vai ressoar em outro, e o qual, por sua vez, vai transmitir um significado afetivo equivalente, que provavelmente venha embutido em uma narrativa de embalagem, bem diferente e assim por diante. Ele fala que o campo grupal consiste como uma galeria de espelhos, onde cada um pode ser refletido e pelos outros. Particularmente nos grupos psicoterápicos, essa oportunidade de encontro do self de um indivíduo como de outros configura uma possibilidade de discriminar, afirmar e consolidar a própria identidade pessoal. Um grupo coeso é bem constituído, por si só, tomando no sentido de uma abstração, exerce uma importantíssima função, qual seja a ser de continente das angústias e necessidades de cada um e de todos. Isso adquire uma importância especial quando se trata de um grupo composto por pessoas bastante regressivas. É importante destacar a relação do sujeito e do grupo, como a cultura na qual está inserido. Só há sentido nos elementos teóricos no campo grupal se houver reciprocidade entre a técnica e a prática grupal. A técnica é a teoria, interage e evolui de forma conjunta e paralela. E a teoria sem a técnica é uma prática abstrata, enquanto a técnica sem fundamentação teórica ela torna intuitiva. Os fundamentos técnicos.
Segundo Zimmermann, a fundamentação teórica na formação do grupo, ela tem a mesma essência em todos os grupos, mas as técnicas empregadas são variáveis e há uma finalidade nas criações grupais. A variação de estratégia tática e técnicas do autor, ele relata que aborda de uma forma genérica os principais fundamentos da técnica do cotidiano, da prática grupal e a finalidade terapêutica. Ele fala em relação ao planejamento, que o planejamento é o primeiro passo da terapeuta de grupo de traçar um planejamento quanto ao objetivo, seleção e composição, com respectivas indicações e contraindicações. Há um embasamento teórico e técnico e prático? Qual a finalidade do grupo está sendo composto? Qual o modelo de grupo? É de ensino, aprendizagem, autoajuda, de saúde mental ou de família? Há faixa etária específica? Houve critério de seleção? Como ele funciona? Aberto ou fechado? O número de reuniões semanais, o tempo de duração, acompanhado por supervisor ou não? E a primeira recomendação técnica para um organizador de um grupo, ela tem que ter clareza do que pretende com o grupo, de como operacionalizar, caso contrário, é muito provável que o grupo mais cedo ou mais tarde partirá para um clima de confusão, incerteza ou mal-entendido. Enquanto a seleção e o grupamento, ele fala assim que os terapeutas, eles utilizam de alguns critérios de seleção dos indivíduos para a composição do grupo terapêutico. Alguns preferem aceitar qualquer pessoa que manifesta interesse em participar de determinado grupo, informação em andamento, sobre a alegação de que possíveis contratempos serão resolvidos durante o próprio funcionamento. Outros são mais rigorosos quanto à seleção e justificam seus argumentos, que uma motivação frágil de algum indivíduo selecionado poderá acarretar uma alta possibilidade de uma participação pobre ou um abandono prematuro. E esse tipo de abandono pode causar um mal-estar e uma sensação de fracasso tanto no indivíduo quanto no grupo e no terapeuta. O grupo que permanece fica sobrecarregado, com sentimento de culpa e com estado de indignação, por sentir desrespeitado, violentado, e não apenas pelo indivíduo que abandonou, mas contra a negligência do terapeuta. Outro prejuízo possível é a composição de um adequadamente grupamento, a forma como o indivíduo ele interage com os demais do seu grupo específico. Um indivíduo ele pode funcionar mal em um grupo, enquanto uma experiência posterior ele poderá ter muito aproveitamento em outro, no qual ele foi adequadamente selecionado. Há também a possibilidade de ocorrer situações constrangedoras, quando há desnível acentuado de cultura, inteligência, patologia ou patologia psíquica. No enquadre do 7, ele fala que é de extrema importância estabelecer o enquadre para a preservação do 7. E o enquadre é constituído pelos procedimentos de organização e as normas de funcionamento do grupo. Um conjunto de regras, atitudes e combinações que são analisadas, como o horário das reuniões, a forma de pagamento, plano de férias, o número de participantes. O 7 é um muito importante elemento técnico que apresenta nas seguintes funções. Ele contribui para a ressignificação em experiências emocionais, estabelece uma limitação de papéis e posições de direitos e deveres entre o que é desejável e o que é possível. Há uma delimitação importante, fala-se no caso de pacientes com borderline, que é uma limitação entre si e o outro. E fala assim que há um prejuízo da noção dos limites, por isso é importante a instalação e preservação do enquadre. O enquadre ele também está sob uma contínua ameaça de ser desvirtuado por pressões interior de cada um ou de todos do grupo, sobre demandas inacessíveis, distintas manobras de envolvimento e algumas formas de resistências e transferência. Um aspecto que merece atenção no grupo é o grau de ansiedade no qual o grupo vai trabalhar, de maneira que não haja angústia excessiva e uma total falta de ansiedade deve ser discriminada, podendo estar ocorrendo conformismo com a tarefa ou apatia. Há outro elemento como a atmosfera grupal, que depende da atitude afetiva interna do terapeuta, do seu estilo de trabalhar, os seus referenciais teóricos e técnicos. Outro elemento que deve ser levado em consideração trata-se de um grupo homogêneo.
uma mesma categoria de patologia ou idade ou grupo grau cultural, ou heterogêneo, comporta variações do tipo de doença, o grau da doença. É um grupo fechado, uma vez que composto não entra mais ninguém, ou de natureza aberta, sempre que houver vaga pode ser admitido novos membros. O grupo tem uma duração limitada em relação ao tempo previsto ou permanência máxima de cada indivíduo, ou ele tem duração ilimitada. Quando o número de participantes pode variar de um pequeno grupo com 3 participantes ou 2, no caso de terapia de casal. Há uma dupla variação no enquadre: o tipo de afinidade, o número de reuniões semanal ou quinzenais. Aí ele fala assim, do manejo das resistências e contra-resistências. É o melhor instrumento técnico que um grupo terapeuta pode ter para o enfrentamento das resistências, que surge no campo grupal, uma clara ideia da função que é representada num determinado momento na dinâmica psíquica do grupo. A importância da percepção se resistências inconscientes e são obstrutivas, que visam impedir a evolução do grupo, ou são resistências que são bem-vindas no campo grupal, que é uma forma do self de cada um que aprendeu a se defender na vida contra o risco de não ser compreendidos ou humilhados. A importância do grupo terapeuta é reconhecer que as ansiedades emergentes do grupo, como resistência, se organizam. E de que natureza é paranoide? Medo da situação nova, de não ser conhecida, ser aceito pelo grupo, ou de natureza depressiva, o medo de enfrentar eventuais culpas e o medo de confrontar-se com o mundo interno, destruído e sem possibilidade de reparação, temor ou renúncia das ilusões narcísicas. Há outras duas observações importantes. Uma é a possibilidade de que a resistência do grupo é uma reação contra as possíveis inadequações do terapeuta de conduzir o grupo, ou pode ser construída a resistência do terapeuta, onde a forma inconsciente de um conluio resistencial entre os demais componentes do grupo dirigido ao desenvolvimento dos aspectos da tarefa que estão sendo trabalhada. E ele fala do manejo dos aspectos transferencial e contratransferencial. Em relação às resistências, é inevitável a situação de transferência. O manejo técnico adequado há um reconhecimento de discriminar as diretrizes e as formas de apreciamento e ressignificação no campo grupo analítico. Há transferência em tudo, mas nem tudo é transferência a ser trabalhado. O movimento transferencial está longe de representar uma neurose de transferência. No campo grupal, as manifestações de transferência têm maior complexidade do que no individual. Assim surgem transferências cruzadas que possibilitam a instalação de 4 tipos, que é cada indivíduo com seus pares, de cada um em relação ao terapeuta, de cada um como totalidade com o grupo e o total no grupo em relação ao terapeuta. O sentimento de transferências não representa apenas repetição de experiências passadas, pode estar refletindo sobre as novas experiências que estão surgindo nas vivências real do grupo terapeuta com os outros participantes. Em relação ao sentimento de contra-transferência, ele é inevitável e o coordenador tem que estar ciente. O segredo de utilizar-se da técnica para que os sentimentos sejam usados como instrumento de empatia, que ele esteja atento para o risco de inconscientemente pode estar em algum conluio com o grupo, no qual deve ser de natureza sadomasoquista ou narcisística.